Vamos abrir as nossas Bíblias, ainda em Gálatas, Epístola de Gálatas, no capítulo 2. Vamos ler apenas os versículos 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Todos acharam? Se não acharam, peçam uma ajuda para quem está ao seu lado. Amém? Gálatas 2, versículos 19 e 20. Obrigado, Deus abençoe. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado. Vamos curvar as nossas cabeças. Deus, mais uma vez, estamos aqui diante de Ti, Pai. Te louvamos. Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Te louvamos, ó Deus, por enviar Jesus Cristo para morrer por nós. E nessa manhã, Pai, declaramos, estamos crucificados junto com o Senhor. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo adentre aos nossos corações e nos torne mais sensíveis para ouvir a Tua voz. Te peço, ó Pai, que o Espírito Santo traga uma clareza acerca do que será falado nesta manhã. Que possamos, ó Pai, sair daqui ainda mais cheios e sairmos ainda mais transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O título para essa mensagem é Estou crucificado. O apóstolo Paulo, e todos sabem, né, que antes da sua conversão, era um perseguidor, era um fariseu perseguidor daqueles que proclamavam o Evangelho. Mas chegou um momento que ele foi alcançado pelo Espírito Santo e ele, de perseguidor, ele se tornou um perseguido e declarou: estou crucificado com Cristo. Todos nós, seres humanos, naturalmente somos gratos, né? Nós nunca esquecemos quem fez algo de bom para a gente, né? Eu tenho algumas memórias, por exemplo, da primeira pessoa que me levou na praia, minha primeira ida na praia, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 13 anos de idade, aí eu, com medo de entrar no mar, aí meu tio foi lá, pegou na minha mão e entrou comigo, né? Eu tenho lembranças de líderes que, na minha adolescência, pegaram na minha mão e me fortaleceram na minha fé, né? Então, todos nós somos dotados de lembranças de alguém que, em algum momento, fez algo de bom, algo importante, algo que marcou as nossas vidas, né? Certamente, algum de vocês tem lembrança daquela professora na escola que era um pouco mais gentil, que te tratava melhor, ou daquele vizinho educado que te presenteava, ou de um tio, ou de um primo, ou de um parente, um vizinho, né, um amigo. Então, todos nós temos boas lembranças daqueles que fizeram algo de importante para nós. Esses dias, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pesquisando sobre relatos de pessoas que tiveram um ato heróico perante outra pessoa, né? De repente, alguém que passou por um local e viu alguém se afogando, ele foi lá e salvou a vida, ou outro que, de repente, viu alguém em um incêndio, né? E foi lá e
eu vou salvar a vida dessa pessoa, né? E quando a pessoa, normalmente, ela tem uma grande condição, ela vai lá e até quer recompensar aquele que fez algo por você, né? O sentimento mínimo que você tem por alguém que faz algo que gera que gera uma transformação em você, ou uma gratidão em você, né? Alguém vai lá e salva a sua vida, ou faz algo por você, você tem uma gratidão eterna por essa pessoa. Eu me lembro quando eu tinha, ainda na pré-adolescência, talvez 12, 13 anos, né? Meu pai sempre gostou de pescar, e nessa época ainda, eu não havia aprendido a nadar, né? Eu estava pescando em um rio e, de repente, eu escorreguei e caí na água. Essa pessoa foi lá e estendeu a mão e me tirou. Era um local com alta profundidade. Então, certamente, se ele não tivesse estendido aquela mão e me salvado ali naquele momento, eu teria morrido. Então, existe uma gratidão do meu pai por essa pessoa que salvou a minha vida. Existe uma gratidão minha por essa pessoa que salvou a minha vida. Até hoje é uma pessoa assim, que eu admiro muito. Então, nós não esquecemos alguém que faz algo importante para nós, algo que gera uma grande transformação. E esses versículos que nós lemos, ele fala sobre ser crucificado com Cristo, né? Ele fala sobre viver para Cristo, que é alguém que, de fato, transformou as nossas vidas. Estávamos perdidos se não fosse o Evangelho da graça, se não fosse a transformação que o Evangelho ele pode trazer para nós. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, eu vivo observando as pessoas que já foram alcançadas por esse Evangelho da graça que nós pregamos e as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho da graça. Primeiro que nós, que professamos essa verdade, nós temos uma felicidade que ela não pode ser encontrada em nenhum lugar. Quem não vive o Evangelho da graça, ele vive tentando buscar essa felicidade e vai dando cabeçada, né? Porque quando nós somos direcionados pela nossa natureza carnal, nós cometemos erros, nós cometemos falhas. Mas quando escolhemos que Cristo viva em nós, a partir desse momento nós passamos a fazer as escolhas de Deus. Cristo viver em nós significa que você é a habitação do Espírito Santo. Agora já não são as suas escolhas que valem mais, é a escolha de quem realmente sabe, é a escolha de quem já enxerga um pouco mais adiante e é a escolha de alguém que quer o seu bem, é alguém que quer ver uma transformação na sua vida. Então, as pessoas que são realmente felizes, que são realmente transformadas, verdadeiramente felizes e verdadeiramente transformadas, são aqueles que realmente foram alcançados pelo Evangelho da Graça, foram alcançados por Cristo. Este texto ele fala: já estou crucificado com Ele. Nós podemos tirar algumas lições dessa parte. Já estou crucificado com Ele. Primeiro, que você não precisa fazer mais nada. Ele já fez, Ele já foi crucificado. Cabe a nós, como igreja, tomarmos partes nisso. Não é necessário nenhum esforço da nossa parte. Todo esforço, todo sofrimento foi feito por Ele lá na cruz. Ele sofreu, Ele foi crucificado, Ele foi humilhado por mim e por você. Aquele pecado que eu cometo, aquele pecado que você comete, ele já foi punido lá na cruz por Cristo. Aquele que você cometeu e o que ainda você vai cometer, você já está perdoado. Porque Cristo, Ele aceitou. Cristo, Ele abriu mão de todos os seus atributos divinos e veio nessa terra por mim
e por você. Ele ressuscitou ao terceiro dia e nós estamos salvos. Essa é a boa notícia. Nós estamos salvos. Não temos com o que preocupar. Ele nos salvou. Se formos ler lá em Romanos, capítulo 5, 1, está dizendo: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz, ela veio do Senhor. Hoje nós estamos mortos para a lei, nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para o mundo, porque Ele fez isso, porque Ele morreu primeiro, para que um dia, assim como Ele, possamos também vencer a morte. Ele venceu a morte no terceiro dia, mas nós ainda vamos vencer o inimigo, que é a morte. Não temos o que temer. O nosso futuro, ele já está garantido em Cristo Jesus. Amém? Cristo vive em mim. Ele é a fonte da nossa vida. Se estamos vivos com essa esperança, é porque de fato Ele vive em nós. Tudo flui dele, né? Se a gente for abrir as nossas Bíblias, lá em João 15, versículos 5 e 6, diz: eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado para fora. Que possamos estar em Cristo. Porque estar em Cristo, como eu disse no início, é receber o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, ele age em nós, e agora não temos mais escolhas precipitadas. Nós temos boas escolhas. No momento de ira, é Ele que está controlando as nossas decisões. No momento de tristeza, é Ele quem está nos consolando. Em todas as situações, se Cristo, Ele habita em você, você terá a boa escolha. Você não sofrerá. Se a dor que você está sentindo, ela será transformada em alívio. A angústia que você está sentindo, ela será transformada em felicidade. A preocupação que você está tendo com um problema que certamente você não vai conseguir resolver, ele pode ser resolvido apenas por você ouvir o direcionamento do Espírito Santo. Ele é a presença ativa de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, Cristo vive em mim, é porque ele já sabe que o Espírito Santo desceu e ele já está vivendo em mim, ele já está vivendo em você, ele já está fazendo tudo por nós. Às vezes vemos aquela pessoa serena, aquela pessoa mansa, aquela pessoa longânima, ela só está colhendo do fruto do Espírito que está relatado lá em Gálatas capítulo 5, porque esse evangelho que nós pregamos é um evangelho vivo, é um evangelho que traz transformação, é um evangelho que traz alegria. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Você já não tem aquela velha natureza mais, você já não é mais controlado pela carne, agora você já não é mais precipitado. O que cabe a nós é alimentarmos o nosso espírito e nos tornarmos cada vez mais espirituais, homens espirituais. Homem espiritual é aquele que não se deixa levar pela carne, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. As suas decisões, elas são sábias. Nós, a partir de agora que somos transformados, começamos a viver a sabedoria que vem dos céus. Boas escolhas são as escolhas de Deus. Em uma das aulas até aqui no seminário eu falei sobre a inteligência espiritual. Um dos alunos até citou: inteligência espiritual é você ver que o teu filho vai morrer porque ele está sendo perseguido e você coloquei ele em um cesto
confiando que Deus vai providenciar alguém. Foi o que Joquebede fez. Aquilo é inteligência espiritual. Ela colocou nas mãos do Senhor para que Ele possa resolver. A partir de agora, os nossos passos, os nossos atos, as nossas ideias, os nossos valores, eles são guiados pelo Espírito Santo. Já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Através de Jesus Cristo, nós carregamos o próprio Deus. Agora cabe a nós evidenciarmos. Se temos o próprio Deus aqui dentro, agindo de forma ativa, nós precisamos evidenciar. Quem está de fora, quem está olhando de fora, precisa ver que Deus ele está agindo, que Deus ele está nos transformando. Aí eu te pergunto, as pessoas que estão de fora estão vendo que Cristo vive em você? Você tem sido ou tem exalado a presença de Deus por onde você caminha? Você tem sido o porta-voz dessa transformação? Você tem sido aquele que leva a boa notícia? Ou você ainda está deixando a carne falar um pouquinho mais alto? Porque nós temos dois leões habitando dentro da gente. É a carne e o espírito. Aquele que você alimentar mais, ele vai ficar mais forte, é ele que vai vencer. Que possamos, a partir de hoje, alimentar o nosso espírito e nos tornarmos ainda mais fortes. Que Deus ele possa trabalhar no nosso agir, no nosso gostar, no nosso querer, trabalhar no nosso consciente, trabalhar no nosso inconsciente. Que a partir de agora, que Cristo vive em nós, que essa presença transformadora do Espírito Santo, ela seja algo que impacte a sua vida positivamente. Esqueça as decisões da sua da sua carne. Comece a pedir direcionamento de Deus, porque o Espírito Santo, ele nos tornará mais sensíveis à sua voz e poderemos viver a inteligência espiritual, a inteligência que vem do Senhor. Passaremos por sábios, porque a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. Ainda no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo fala: ainda que eu tenha que viver na carne, ainda que eu tenha que viver por um momento na carne, ainda assim, Cristo vive em mim. Ele tinha consciência que as coisas dessa terra, elas seriam passageiras. As coisas terrenas, elas passam muito rápido. O tempo ele tem passado muito rápido. Um dia desse eu estava com 18 anos, agora eu estou com um pouco mais que isso, né? O tempo tem voado. Assim, eu me lembro que há poucos dias eu estava chegando nessa igreja, já deve estar indo para quase 4 anos, 3, 4 anos que eu estou aqui. Então o tempo ele está passando muito rápido. E vai chegar um momento que será o meu fim, eu vou chegar no fim da linha. O apóstolo Paulo ele tinha essa consciência também. Porque ainda que eu tenha que viver na carne, ele tinha consciência que o que eu fizesse para essa terra seria passageiro. O tempo passa muito rápido. Eu não tenho que cuidar das coisas dessa terra? Você tem que cuidar, mas não tem que ser a sua prioridade. Porque quanto tempo você tem ainda na terra? Aí eu sempre falo isso, né? Na melhor das hipóteses, 100 anos? E quanto tempo você tem na eternidade? É eterno. Passará 100 anos, passará 200 anos, passará 300 anos, 400 anos, 1000 anos, 2000 anos. Você estará adorando ao Senhor na eternidade. Na eternidade. Quando você opta por Cristo viver em você, ainda que você tenha que viver na carne, você está dizendo que aquele pecado lá no início, ele ainda está sobre a terra. Mas Cristo, ele veio para resolver esse problema. E em muito pouco tempo, você estará vivendo a eternidade ao lado do Pai. Nós estamos falando aqui de
reconhecer alguém que transformou as nossas vidas. Ele não fez um favor, como nos exemplos que eu disse no início, né, que nós somos gratos por aquelas pessoas que fizeram algo de bom para a gente. Cristo, Ele não te deu um presente legal de aniversário. Cristo, Ele não te deu uma boa casa, apenas uma boa casa, apenas uma boa saúde, apenas uma família. Cristo, Ele te deu a sua vida. Ele entregou a sua vida. Ele foi lá e aceitou morrer. Ele não teve um ato heróico de pegar, como no exemplo do início, alguém que estava caindo da árvore, alguém que estava se afogando, ele foi lá e tirou, não. Ele tirou você da perdição eterna. O pecado, ele nos condenaria eternamente. O pecado, ele rompeu a nossa conexão com Deus. Mas Deus, em seu eterno propósito, Ele enviou Jesus Cristo para morrer e refazer essa conexão. E agora nós estamos religados ao Pai. E chegará o grande dia que estaremos religados por toda a eternidade, em nome de Jesus. Foi a maior demonstração de amor pela humanidade. Hoje as pessoas estão muito carentes, né? Às vezes, não que isso não seja válido, tá? Às vezes um simples telefonema, continue fazendo isso, tá? De bom dia, né? Um simples ato de você mandar um presente, né? Isso, para as pessoas que estão carentes, já é suficiente. E permaneçam fazendo isso, tá? Para as suas esposas, para os seus amigos, podem me ligar lá. Ô, Davidson, segunda-feira hoje, estou ligando só para te desejar um bom dia. Eu gosto disso. Mas isso não é demonstração de amor. Demonstração de amor é o que está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora nós podemos viver a eternidade do lado de Deus. O pecado, ele nos condenou a viver a eternidade desconectado de Deus. A eternidade viveríamos de qualquer jeito, né? Mas agora nós temos novamente a opção de viver a eternidade do projeto inicial de Deus, conectados com Cristo, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Esses momentos que são muito prazerosos que estamos aqui na igreja, né? Esse momento de louvor, esse momento de adoração, esse momento em que de fato somos quebrantados, é muito gostoso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. No céu será ainda melhor. Nada pode ser comparado ao que Deus tem preparado para você. Deus vai te surpreender lá no céu. Palavras não são possíveis, né? Não são possíveis usar palavras para descrever o que de fato está nos esperando. Aí você talvez pensando assim, nossa, está falando só de coisa boa. De fato são coisas boas, né? Mas enquanto estamos nessa terra, passamos por alguns sofrimentos. Passamos por algumas dificuldades que são inerentes a este tempo, que são inerentes ao pecado, né? Passamos por dores, passamos por doenças, por dificuldades, por momentos de angústia, né? Talvez você esteja aqui nessa manhã preocupado com o que ainda vai acontecer na segunda-feira. Nossa, eu tenho aquele boleto, eu não tenho nem o dinheiro ainda do boleto, eu não tenho o dinheiro para o boleto da escola. Está com aquele problema da causa impossível. Está preocupado com o resultado de um exame que está para sair, né? Talvez as contas não estão fechando e você está lá preocupado, meu Deus, a conta não fecha, eu preciso de um milagre, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você.
que está escrito lá em Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada para nós. Nada se compara. Talvez neste momento você pense que a vida ela não foi muito justa para você. Talvez você esteja se comparando com outra pessoa. Nossa, para o outro começou, as coisas foram um pouco melhores. Mas eu tenho um bom conselho para você. Primeiro que tem sofrimento para todo mundo. O sofrimento dele só é diferente do seu. Mas ele também tem as suas lutas diárias, ele também tem as suas dificuldades. Mas o céu será para todos. A glória será para todos. Talvez ainda neste tempo as coisas não aconteçam do jeito que você quer, do jeito que você planejou. Mas no tempo futuro será do jeito que Deus tem preparado para você. Vocês usufruirão de uma eternidade ao lado do Pai. Não existirá mais sofrimento, não existirá mais dor, não existirá mais angústias, não existirá mais preocupação. Tudo será resolvido no céu. Enquanto não chega esse grande dia que aguardamos, o soar das trombetas, nós vamos usufruir do que Deus tem para nós nessa terra. Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui hoje, mas eu creio que Deus ele pode fazer o que você está necessitando. Eu não sei qual que é a sua necessidade. A primeira coisa que eu peço a Deus é que Ele te dê sabedoria, que Cristo ele possa de fato viver em você, que a presença do Espírito Santo, a presença ativa do Espírito Santo, ela gere uma transformação sem igual, para que todos possam ver a manifestação da glória do Senhor através da sua vida. Eu creio que Deus pode manifestar a sua glória em todos vocês. Eu sei que Deus pode trazer alívio para o seu espírito, para a sua alma, através do seu Espírito Santo. Que você possa convidá-lo a estar sempre com você. Que você possa convidá-lo, como eu disse no início, a aumentar a sensibilidade do seu coração, para que a partir de hoje, a partir do momento que Cristo vive em você, já não é mais você, já não é mais a sua natureza carnal. Agora você faz as escolhas direcionadas pelo Espírito Santo. Aquilo que você era, aquilo que você fazia, você já não faz mais. Agora você está transformado pelo grande poder do Espírito Santo. A sua natureza carnal, agora ela não fala mais alto. É a natureza do Espírito Santo que fala em nós. É através dos nossos corações que o fruto do Senhor, o fruto do Espírito, que está relatado lá em Gálatas 5, é só você virar mais 3 folhinhas da sua Bíblia, da leitura que fizemos hoje, eles possam ser evidenciados através da sua vida. Eu peço a Deus o derramamento do fruto para a sua igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Te agradeço por me libertar, salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Deus, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai. Pai, te agradeço por essa palavra. Te agradeço, ó Deus, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Deus, por fazer aquilo que não poderíamos fazer. Pai, nesta manhã te louvo pelo derramar do Teu Espírito Santo. Te peço, ó Pai, que o Teu Espírito seja derramado sobre toda a sua igreja, Pai. Pai, que possamos, a partir de hoje, não viver mais o nosso eu. Que a nossa natureza carnal, ela não prevaleça, mas que prevaleça a presença do Espírito Santo. Já não vivo mais eu, agora Cristo vive em todos nós. Te agradeço, ó Pai, pela possibilidade real, por ter nos resgatados da perdição, por ter nos resgatado de uma eternidade sem Deus. Agora todos nós que reconhecemos Cristo, que acreditamos no poder da graça, podemos usufruir da eternidade. Pai, confiamos que um dia o Senhor virá para resgatar a nossa igreja, para resgatar a tua igreja, e um dia reinarmos com o Senhor para todo sempre. Um dia usufruímos, Pai, cremos nisso, de toda a eternidade ao seu lado.